Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, estou de volta aqui em nosso canal, Profa Cristiane. Convido você que ainda não é inscrito a se inscrever para receber sempre as notificações, né? Ativar o sininho de notificações, para que sempre que haja um vídeo novo, você esteja informado. Bom, hoje eu trouxe um tema bastante específico da hematologia clínica para os apaixonados aí em hematologia clínica ou que estão realmente na graduação estudando a hematoclínica, para que a gente tenha um conhecimento um pouco mais detalhado a respeito desse grupo de doenças. É importante destacar que aqui, para a gente compreender melhor o assunto, a gente precisa ter realmente um conhecimento prévio sobre a síntese de hemoglobinas, sobre a função dessas moléculas nas nossas células, e isso, mais à frente, eu posso trazer vídeos para a gente, mas hoje eu trouxe mais como uma complementação mesmo desse assunto dentro da hematoclínica, que é muito interessante, muito importante, e, portanto, nesse vídeo eu vou falar sobre características gerais das talassemias, com enfoque na alfa-talassemia. Um próximo vídeo será gravado sobre as beta-talassemias em específico. Então, o que são talassemias? As talassemias são um grupo de anemias hereditárias caracterizado pela deficiência de uma ou mais cadeias globínicas. Eu vou relembrar com vocês quais são as hemoglobinas normais do indivíduo após o nascimento e em termos de quantidade aí, quais são as globinas normais presentes em cada hemoglobina normal do indivíduo após o nascimento. Essas anemias, né, conhecidas como talassemias, elas também são chamadas de anemia de Cooley. Vocês podem verificar bastante essa terminologia também para as talassemias, uma vez que elas foram descritas pela primeira vez pelo cientista Thomas Cooley em 1925. Esse grupo de doenças hereditárias foi descrito, né, pela primeira vez no sul da Ásia e também norte africano. E até hoje ela é pouco incidente nas Américas, né, e, portanto, no nosso país, no Brasil. Só para relembrar um pouquinho com vocês, as hemoglobinas normais do indivíduo, após o nascimento, são hemoglobina do tipo A1, ou somente chamadas hemoglobinas A, hemoglobinas do tipo A2 e hemoglobina fetal. Sendo que, em termos de quantidade, a hemoglobina A1, ela representa de 95% a 97%. E se a gente for lembrar lá atrás, né, na hemato básica mesmo, que as hemoglobinas são substâncias produzidas pelos nossos eritrócitos, né, as nossas células vermelhas, quando elas ainda são jovens, né, lá na medula óssea, e elas são substâncias responsáveis pela ligação com o oxigênio, né, e liberação do oxigênio para os nossos tecidos, né, e elas são formadas de uma parte não proteica chamada grupo M, de uma parte proteica chamada de globinas. Cada molécula de hemoglobina ela tem 4 grupos M, cada um deles com um átomo de ferro ligado, né? E cada átomo de ferro vai se ligar a uma molécula de oxigênio. Esse grupo M ele não é proteico, mas ele sempre se associa a uma porção proteica chamada globina, formando, portanto, as denominadas hemoglobinas. Cada hemoglobina, portanto, ela é formada de 4 cadeias globínicas, né? Sendo sempre do tipo alfa, 2 alfa e 2 não alfa no indivíduo após o nascimento, tá? Então, toda hemoglobina normal do indivíduo após o nascimento, ela vai ter que ter 2 cadeias globínicas alfa e 2
não alfa, que podem ser do tipo beta, ou delta, ou gama, tá? No caso da hemoglobina 1, que representa a maior parte das nossas hemoglobinas normais, elas são formadas, né, de duas cadeias globínicas alfa e duas cadeias globínicas beta, representando aí quase 100% das nossas hemoglobinas no indivíduo após 6 meses de vida. Hemoglobina A2 vai representar de 1 a 3% de todas as hemoglobinas, e a hemoglobina fetal, como o nome já fala, é uma hemoglobina produzida aí na fase fetal e, portanto, não é normal dela ser encontrada em maior quantidade no indivíduo após 6 meses de vida. Para a gente entender, então, melhor essa genética, né, da síntese de hemoglobinas, é que eu trouxe relembrei, né, esse conceito aí das hemoglobinas normais, da composição dessas hemoglobinas normais, só para que a gente entenda essa genética desequilibrada aí nos pacientes com alfa-talassemias ou beta-talassemias. Então, só para a gente entender, né, como que seria a distribuição genética normal de um paciente, representando aqui as suas cadeias globínicas da principal hemoglobina que nós temos. Hemoglobinas alfa, beta, né? No indivíduo normal, a gente tem síntese de alfa e beta em quantidade normal. E já no indivíduo com alfa-talassemia, nós temos aqui essa representação ilustrativa mostrando baixa síntese de cadeias globínicas alfa e, portanto, cadeias globínicas beta excedentes, sobrando, já que não tem alfa para se ligar. E na beta-talassemia, nós já temos o contrário, né? Nós temos baixa síntese de cadeias globínicas beta, então com, né, cadeias globínicas alfa excedentes, sobrando aqui, já que não tem quantidade normal de beta para alfa se ligar. Lembrando que alfa e beta entram na composição de hemoglobina A1, cada hemoglobina A1 é formada de duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Tanto é, gente, que as talassemias, elas também são classificadas como anemias hemolíticas, causadas por hemoglobinopatias do tipo quantitativas. Ah, a professora falou grego. Mas para quem está estudando, né, a hematologia clínica, esses termos são bem conhecidos. O que é uma anemia hemolítica? É uma anemia caracterizada pela destruição excessiva de hemácias. Esses pacientes com alfa-talassemia, beta-talassemia, costumam apresentar alterações morfológicas nos eritrócitos que acabam levando à destruição precoce dessas células e, portanto, implicando em anemia. E aqui, a anemia também é provocada por uma quantidade diminuída de hemoglobinas que está sendo produzida, hemoglobinas normais, né? Já que a deficiência em genes alfa ou beta, aqui a gente tem uma hemoglobinopatia, ou seja, uma doença associada às hemoglobinas do tipo quantitativa, em termos de quantidade de hemoglobina que está sendo produzida, que é realmente bastante baixa, comparando com o normal, né? Claro que depende da genética e da clínica desse paciente. Existem várias manifestações, né, vários genótipos, aí fenótipos possíveis para esse paciente, como a gente vai apresentar aqui. Portanto, alfa-talassemias, elas ocorrem por falha na síntese de cadeias globínicas alfa, e a deficiência de alfa acaba prejudicando a associação de beta, que ficam excedentes, como eu disse no slide anterior. Então, a falta, né, de cadeias globínicas alfa acaba por determinar um excedente de cadeias globínicas beta nas células. Essas cadeias globínicas beta, elas podem se associar e formar tetrâmeros de beta, ou seja, 4 cadeias beta se associando para formar uma hemoglobina estranha.
denominada hemoglobina H. Por isso, essa doença também fica conhecida como doença da hemoglobina H, quando a manifestação clínica, né, quando esse excedente de beta é maior e acaba por determinar uma maior quantidade dessa hemoglobina estranha no paciente, de forma que isso é detectado, né, nos exames laboratoriais. E quando o indivíduo ele herda uma deficiência genética dos 4 genes alfa, essa anomalia, essa deficiência, ela é incompatível com a vida. E, portanto, ela ganha esse nome especial, específico, que é a hidropsia fetal, né, a gente nem chama mais de alfa-talassemia maior, em razão dessa incompatibilidade com a vida, né? O indivíduo não passa dessa fase de desenvolvimento humano, né? Da fase fetal. Uma vez que a ausência completa de alfa determina, né, a produção de hemoglobinas incompatíveis com a vida, né, que são as hemoglobinas de Barr e a hemoglobina do tipo H, que tem alta afinidade pelo oxigênio, portanto, não irão fazer o papel que elas deveriam fazer de oxigenação dos tecidos. Essa ilustração, esse esquema, eu acho bastante legal para a gente entender melhor, para quem ainda está com muita dúvida, né? Nossa, a professora está falando grego, muito difícil, mas essa ilustração ajuda a gente a entender bem melhor, né, mais facilmente, o que seria essa deficiência, né, de genes alfa e como distinguir a clínica do paciente, tendo como base também essa alteração genética. Então, vamos lá, vamos compreender. Qual é o padrão normal de herança genética em relação aos genes alfa das nossas, dos indivíduos, né, alfa aí das hemoglobinas. Os genes alfa, eles estão presentes no cromossomo 16, no par de cromossomo 16, sendo que um desses cromossomos a gente herda do pai e o outro cromossomo a gente herda da mãe. E essa herança genética, ela vai ser representada pela expressão alfa-alfa barra alfa-alfa, que está aqui sendo tampada pela minha imagem, né? Mas seria isso, essa é a representação de genética, né, dos genes alfa herdados do pai e da mãe, alfa-alfa barra alfa-alfa. No indivíduo com alfa-talassemia, quais são as possíveis deficiências genéticas que ele tem e qual será a apresentação clínica básica desses indivíduos? Bom, os indivíduos que herdam uma deficiência em um único gene ou até 2 genes alfa, ele vai apresentar uma clínica muito leve, uma anemia muito leve ou até não manifesta, que a gente chama de paciente portador assintomático da talassemia alfa, que a gente costuma também classificar como talassemia alfa menor. Menor por quê, professora? Porque implica numa clínica menos grave, assim, não grave, né? Menor, porque realmente o paciente que tem essa herança genética de deficiência de um gene ou até 2 genes, ele tem uma vida normal, o hemograma dele costuma não apresentar anemia, e se apresentar anemia é de 11,5 gramas por decilitro, 10 gramas por decilitro em situações mais pontuais. Normalmente o VCM não é alterado ou apresenta uma microcitose muito leve e, portanto, ele é um portador assintomático da doença e geralmente se manifesta mesmo no paciente que herda uma deficiência de 3 genes. Aí sim a doença é conhecida como alfa-talassemia maior porque a debilidade clínica é maior e também conhecida como doença da hemoglobina H, em razão de uma maior quantidade de hemoglobina H
presente nesse indivíduo, lembrando que essa hemoglobina H é aquela formada por 4 cadeias globínicas beta, o que é anômalo, né, o que é estranho. E a hidropsia fetal, que é aquela anomalia genética, né, implicada nessa deficiência completa de genes alfa, absolutamente incompatível com a vida. Agora eu vou falar um pouquinho, né, de alterações laboratoriais e fisiológicas das talassemias alfa. Primeiro, falando da alfa-talassemia menor. Aqui ao lado, né, só para mostrar mais uma vez qual é o padrão de hemoglobinas normais do indivíduo após o nascimento. Portanto, um exame laboratorial bastante útil na determinação aqui diagnóstica de alfa-talassemias e também de beta-talassemias, que a gente vai ver no outro vídeo, é a determinação de hemoglobinas através do exame de eletroforese de hemoglobinas ou exame de HPLC, que é uma cromatografia, né, em camada delgada de alta performance, que determina quais são as hemoglobinas que o indivíduo tem, se é A1, se é A2, se é fetal, se é H, se é S, né, que é uma outra hemoglobina estranha, enfim. E aí, em termos de quantidade, né, no caso da eletroforese de hemoglobinas, nós temos a quantidade em porcentagem dessas hemoglobinas. E o que é normal, como eu já falei anteriormente, é a gente ter, né, cerca de 95 a 98% das nossas hemoglobinas sendo do tipo A1, aquelas formadas de 2 cadeias alfa e 2 beta, apenas 3%, né, 1 a 3% são do tipo A2, formadas de 2 cadeias alfa e 2 delta, e não é comum a gente ter hemoglobina fetal ou no máximo 1% das nossas hemoglobinas sendo fetais, né, logo após o nascimento. O paciente, portanto, com alfa-talassemia menor, ele vai ter pode ter uma diminuição de hemoglobina A1, né, bem leve, né, vamos supor 90%, e o aparecimento de uma hemoglobina estranha, que é a hemoglobina H, na forma de traços de hemoglobina H na eletroforese, né, então observar bem esse termo, traços de hemoglobina H na eletroforese. Por quê? A deficiência aqui, lembrar que ela é de apenas um gene ou no máximo 2 genes. E, portanto, eu tenho que ter um excedente assim importante de beta para que eu tenha essa hemoglobina anômala, H, sendo detectável no meu teste aqui hematológico, no caso, a eletroforese, né, de hemoglobinas, tá? Então, nem sempre, viu, gente? O paciente com alfa-talassemia menor, ele vai ter essa hemoglobina H detectável no exame de eletroforese. E aí, muitas vezes, esse diagnóstico definitivo, ele só é feito através de um exame molecular, um exame que identifica, né, ali a deficiência genética desses genes alfa, tá bom? Essa presença de hemoglobina H, né, estranha, ela determina a precipitação dessas hemoglobinas que tem alta afinidade pelo oxigênio, portanto, são oxidadas com maior facilidade. Isso acaba levando a uma deformidade ali na membrana do eritrócito, que pode ser determinada na hematoscopia, mas aqui na alfa menor, geralmente isso a gente não consegue visualizar. Isso, na verdade, a gente consegue visualizar melhor quando a gente usa um corante hematológico especial, né, que é o azul de Cressil brilhante, tá? O paciente pode apresentar uma discreta microcitose, um VCM, assim, levemente diminuído. Se a gente tem um VCM normal entre 80 e 100 femtolitros, o paciente com alfa-talassemia menor, ele pode apresentar um VCM de 79, 78, ou seja, quase normal. E geralmente é normal, né? Por isso que a gente tem um paciente aqui assintomático, com um hemograma geralmente normal, e quando alterado,
essas alterações são muito mínimas, né? E é esse o perigo, né? Dos pais, né? Nunca manifestarem doença alguma e se assustarem, né? Quando terem uma criança, né? Quando tiverem uma criança com doença da hemoglobina H, em razão dessa manifestação clínica, quando a herança aí dos pais é de, né, deficiências aí de 3 genes alfa. Só para ilustrar para vocês, o exame de eletroforese de hemoglobinas, com certeza quem já está estudando hematologia clínica já viu isso, né? Aqui está na imagem da esquerda, sendo representado por 2 colunas nesse caso aqui. Cada coluna é de um paciente, e na primeira coluna, da esquerda para a direita, nós temos um indivíduo com uma hemoglobinopatia qualitativa, aqui sendo representada por essa tira escura de hemoglobina A, e essa tira mais escura aqui embaixo, que é de hemoglobina C. Já esse outro indivíduo aqui, ó, tem uma representação de uma leve quantidade de hemoglobina H, né, um traço de hemoglobina H, portanto, pode ser o caso de um paciente com alfa-talassemia menor. Dependendo da quantidade aqui de hemoglobina H, né, aqui só olhando visualmente, a gente não tem essa quantificação em termos de porcentagem, mas o exame ele traz essa informação. Se é acima de 15%, né, aí já é considerada doença da hemoglobina H, né, característica dos pacientes com a alfa-talassemia maior, né, com a deficiência de 3 genes alfa. E aquele exame que eu falei para vocês, que é a hematoscopia usando um corante diferenciado, né, que é o azul de Cressil brilhante, para evidenciar melhor esse precipitado de hemoglobina H na membrana do eritrócito, nem sempre bem visível no paciente com a alfa-talassemia menor, né, que é aquela quando a herança genética é um pouco leve, né, com apenas um gene ou 2 genes alterados. O que acontece na alfa-talassemia maior, né, em termos de exames laboratoriais e clínica do paciente? A gente viu ali que a alfa-talassemia menor, ela costuma não manifestar no indivíduo, e quando manifesta como uma anemia muito discreta lá no hemograma e VCM levemente diminuídos, tá? A hemoglobina H pode aparecer no gel de eletroforese ou não, quando aparece na forma de traços, né, uma leve quantidade ali no gel de eletroforese. Já na alfa-talassemia maior, lembrando que é um paciente com deficiência de 3 genes alfa, ele já tem uma deficiência grande de alfa, tanto é que determina até na diminuição de cadeias de hemoglobinas A2, que representa lá 1%. Às vezes, 1 a 3% de todas as hemoglobinas. Pode ter uma diminuição, porque já que a deficiência de alfa é tão grande assim. Claro, vou ter uma diminuição de hemoglobina A normal e o aumento de hemoglobina H, por isso é conhecida como doença da hemoglobina H. Eu costumo lembrar de um macete assim bem bobo, né, para alfa-talassemia maior, alfa-talassemia, né? Uma característica marcante nos exames laboratoriais é a presença da hemoglobina estranha H. A letra H, né? O som aí lembra a palavra A, né? Também, a vogal A. E aí eu uso muito esse macete. Então, alfa-talassemia, a gente lembra de hemoglobina H, que é formada de 4 cadeias globínicas beta excedentes, né? Acaba por formar essa hemoglobina anômala, que aparece em maior quantidade na eletroforese de um paciente que herda uma deficiência maior de genes alfa. E aí, esse paciente vai ter manifestação clínica, sim. Que clínica? Ele vai ter anemia mais de moderada a grave. O que é uma anemia de moderada a grave, professora?
Anemia moderada, ela é considerada quando o paciente tem hemoglobina entre 9 e 10 gramas por decilitro. O paciente com anemia grave, ele vai ter entre 7 e 9 gramas por decilitro de hemoglobina, tá? Portanto, é um paciente que, vez ou outra, ele vai precisar de uma transfusão sanguínea e, né, para poder manter a hemoglobina aí numa quantidade aceitável para fisiologia, né, normal das células. Lembrando que quanto maior a quantidade de hemoglobina H, maior vai ser a deformidade dos eritrócitos em razão da precipitação dessa hemoglobina nas células. Então, eu vou ter uma poiquilocitose mais acentuada. Poiquilocitose, só para relembrar, é o termo que a gente usa para anomalias morfológicas. E esse paciente ele vai ter maior quantidade de leptócitos, células elípticas, né, células em forma de lágrima, dacriócitos. E isso acaba levando à anemia hemolítica. Hemácias deformadas são destruídas precocemente, o que acaba caracterizando essa anemia como sendo hemolítica. E essa anemia hemolítica, ela acaba por implicar em esplenomegalia, que é o aumento do baço do indivíduo. Olha só que interessante. Nessa imagem de eletroforese, a gente já tem dois exemplos de pacientes, né? Duas colunas aqui representando dois pacientes. A primeira coluna, ela é de um paciente com doença da hemoglobina H. Percebam que, comparando com aquela eletroforese que eu mostrei anteriormente, na alfa-talassemia menor, onde a gente percebia a presença em traço da hemoglobina H, aqui a gente tem já uma quantidade mais expressiva de hemoglobina H, aqui nesse caso 21%, geralmente acima de 15%, né, já representa doença da hemoglobina H, típica desses pacientes com alfa-talassemia maior. E essa segunda coluna representa a eletroforese de um indivíduo normal, tá? Só com hemoglobinas A e A2 especialmente. Aqui ao lado nós temos uma hematoscopia com pontilhados basofílicos, são esses eritrócitos com essas manchinhas avermelhadas, arroxeadas, né? Dependendo da coloração, no esfregaço de sangue periférico lá no hemograma, tá? Que por causa dessa hemoglobina H, que acaba precipitando nessas membranas e levando a deformidades também morfológicas. Aqui nessa outra imagem abaixo, nós percebemos com clareza a microcitose, né? A maioria das hemácias são menores em relação ao tamanho normal. A coloração dessas hemácias é bem menor, né? Que a gente chama de hipocromia. Então, hipocromia, microcitose acentuada, poiquilocitose, que são as formas anômalas, como, por exemplo, essas hemácias em formato de gota, né, ou lágrima, e também hemácias elípticas. Tudo isso determina, né, hemólise acentuada. Portanto, essa anemia que vai ser tanto por causa da quantidade diminuída de hemoglobinas que está sendo produzida, em razão dessa debilidade genética da síntese de cadeias alfa, nós teremos também, somando a essa debilidade quantitativa em termos de hemoglobina, nós vamos ter a hemólise acentuada, né, essa destruição acentuada das hemácias em razão das suas da deformidade mesmo dessas células. E essa destruição aumentada, ela acontece principalmente no fígado e no baço, em especial no baço, determinando a esplenomegalia, que é esse aumento acentuado do baço, um órgão linfóide, onde também ocorre a destruição de células sanguíneas envelhecidas ou morfologicamente alteradas, e nesses indivíduos com a alfa-talassemia maior, nós teremos essa alteração clínica também nesse paciente. Nossa, professora,
tem como viver com um baço desse tamanho, esse baço vai ter função normal, a tendência é ele ir perdendo naturalmente a sua função e a destruição excessiva de hemácias, lembrando que essa destruição de hemácia ela acontece por fagocitose, né, por macrófagos, e existe, claro, lesão tecidual ali também adjacente, e isso acaba com o passar do tempo determinando, né, implicando numa perda funcional também desse órgão, e às vezes é necessário até remover o baço desses indivíduos, o que acaba não diminuindo tanto a hemólise, mas é até necessário, né, em razão do prejuízo funcional mesmo desse órgão com o passar do tempo. Ocorre também uma outra alteração clínica nos indivíduos, que é a expansão medular, em resposta à anemia, o nosso organismo, ele produz mais fator estimulador de eritropoiese, que é a eritropoietina, que acaba por estimular muito a medula óssea para sintetizar mais hemácias na tentativa de restaurar o equilíbrio, né, de repor ali aquela hipóxia. Acontece que aqui as hemácias elas são já produzidas de forma anômala e o processo é contínuo, é cíclico, e essa medula óssea vai estar sempre muito estimulada e, portanto, o indivíduo em desenvolvimento, né, a criança em desenvolvimento, vai ter uma outra manifestação clínica, que é essa expansão medular, que é o osso mesmo, mais estimulado, né, mais espesso, entre aspas, nesse indivíduo. Isso pode até ser mostrado, né, em exames radiológicos, no raio-x normal mesmo, vai mostrar essas lesões aí, características desse indivíduo também. E a hidropsia fetal, que é a nossa última manifestação clínica entre os tipos aqui de deficiências de genes alfa, nós temos a hidropsia fetal, que é aquela deficiência absoluta, deficiência completa de genes alfa, incompatível com a vida, como eu falei para vocês. Na fase fetal, nós temos predominantemente as globinas alfa ali compondo as hemoglobinas fetais, que são formadas de 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. Na falta de alfa, a gente vai ter um excesso de... na ausência completa de alfa, a gente só vai ter cadeias gama, que vão formar hemoglobinas estranhas, chamadas hemoglobinas de Bartz, que, assim como a hemoglobina H, tem alta afinidade pelo oxigênio, portanto, não libera com facilidade os tecidos, o que acaba implicando numa falta de oxigenação, né, hipóxia generalizada, edema generalizado, né, uma síndrome mesmo fetal, que acaba por levar ao aborto mesmo, ou se a criança nascer, ela sobrevive por poucas horas ali, fora do útero da mulher. A anemia chamada eritroblástica, né, em razão da grande quantidade de eritroblastos que a gente vai ter no sangue periférico, que é reacional à anemia grave, e isso é bastante comum. O que são eritroblastos, né, que foi um termo novo aí que a gente mostrou agora? São eritrócitos jovens, né, que são exclusivos da medula óssea, mas que acabam por aparecer no sangue periférico quando em grande quantidade na medula óssea. Isso é bem comum nas anemias do tipo hemolíticas, né, anemias que levam à destruição aumentada de hemácias e, portanto, a uma eritrocitose aumentada, uma estimulação, né, aumentada da medula óssea, e isso acaba por ser representado aqui no exame de hemograma por esse aumento, né, de eritroblastos, ou aparecimento, né, de eritroblastos nesse exame. Aqui nessa imagem a gente consegue ver os eritroblastos como sendo esses eritrócitos jovens, essas células maiores, e com o núcleo, né, aí presentes no sangue periférico. Aqui ao lado nós temos hemácias com pontilhados basofílicos, né, que são
a hemoglobina H precipitada na membrana do eritrócito, que a gente já havia mostrado. E aqui mais ao lado a gente tem eletroforese de hemoglobinas com 4 casos clínicos, né, 4 amostras de pacientes, e aqui nessa última amostra seria de um recém-nascido com alfa-talassemia menor, tá, gente? Não seria a hidroxia fetal, viu, gente? Como eu mostrei ali atrás, na hidroxia fetal, o paciente tem de 80% a 100% das hemoglobinas sendo do tipo BARS. O feto tem quase 100% das suas hemoglobinas do tipo BARS, porque ele basicamente só vai ter alfa-globinas, né, se associando, gama-globinas, perdão. E na alfa menor, o recém-nascido ele acaba nascendo, né, com um pouquinho de hemoglobina de Barnes, que vai sumindo, né, porque a partir dos 6 meses ele já vai ter quantidade de hemoglobina A normais. Você tá vendo que aqui a hemoglobina H nem aparece, é porque realmente é um paciente com alfa menor. E isso a gente já poderia triar, né, no recém-nascido se a gente fizesse uma eletroforese de hemoglobinas dele. É uma aula complicada, não é uma aula assim de hematologia básica, né? Mas é uma aula de hematologia clínica que eu espero ter ajudado, né, vocês que queiram se aprofundar, né, nesse assunto. Só para finalizar, essa é uma imagem que eu retirei desse site, mostrando 3 fetos com a hidroxia fetal. E a hidroxia fetal é uma manifestação clínica não exclusiva de de deficiência de genes alfa absoluta, tá? Ela pode acontecer em outras síndromes também, mas uma das causas da hidroxia fetal é a deficiência absoluta de genes alfa, tá bom? E isso aqui, como eu já falei bastante, é incompatível com a vida, né? Essas foram as referências que eu usei para essa aula e eu fico à disposição de vocês, né? Caso queiram deixar um comentário aqui abaixo do vídeo, eu estou aberta para a gente ter uma discussão aí enriquecedora. E, mais uma vez, faço convite para você se inscrever no canal, né? Para sempre e ativar o sininho de notificação, para sempre estar a par aí das novas aulas, sempre que eu puder postá-las. Obrigada a todos.